Fala pessoal, beleza? Todo mundo tranquilo? Mais um vídeo aí no canal do professor Fábio William. Então, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, @professor.fabioWilliam. Me acompanhe também lá nas redes sociais. Então, essa é a segunda aula. Então, eu já fiz uma aula, tem um vídeo aí no canal a respeito de relações ecológicas. E como prometido, esse é o segundo vídeo. A gente vai fazer então hoje continuação do que foi falado na aula passada. Na aula passada eu dei alguns conceitos básicos do que é ecologia, o que é uma relação harmônica, uma relação desarmônica, o que é uma relação intraespecífica e uma relação interespecífica. Então, se você não assistiu, assiste aí o vídeo e depois vem para esse vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Continuando, então, a gente falou na aula passada sobre as relações intraespecíficas, falamos das relações harmônicas e desarmônicas, e hoje a gente vem para as relações interespecíficas. O que seriam, então, essas relações interespecíficas? Vou pegar aqui a canetinha. Então, são relações, quando a gente pensa aqui na interespecíficas, são relações entre espécies diferentes. Então, é a partir do momento que os seres vivos eles se relacionam e são de espécies diferentes. E lembre de inter, fora, espécie diferente. E harmônica, então o que é uma relação harmônica? É uma relação que vai ter benefício, né? Quando a gente pensa vou botar aqui marca-texto, é melhor. Quando a gente pensa em relação harmônica, é uma relação benéfica. Lembrando, ela pode ser mais, que é o que? As duas espécies se beneficiam, pode ser mais e um zero, que significa que não faz diferença. Beleza? Então, vamos iniciar então as relações interespecíficas harmônicas. O primeiro exemplo aí a gente tem o mutualismo. Então, olha só, pessoal, o mutualismo ele é muito cobrado em prova de concurso público. Então, as bancas gostam bastante desse assunto, mutualismo. Então, o que é mutualismo? As duas espécies se beneficiam, então é o mais, ó. Só que o grande diferencial dela é que ela é uma relação obrigatória. Porque ao longo do tempo, essa relação foi ficando tão forte que hoje esses seres não conseguem viver um sem o outro. E o grande exemplo que cai em prova de concurso são os líquens. Então, lembrar, o que são líquens? É a relação entre fungos e algas. Tranquilo? Então, líquens é essa relação mutualística entre fungos e algas. Aqui eu trouxe a imagem, ó, na árvore a gente consegue ver, né, esses líquens. Então, lembrar, aqui a gente tem uma relação mutualista entre os fungos e as algas. Tranquilo? E é benéfico para os dois. Continuando, ainda dentro das relações interespecíficas harmônicas, nós temos o inquilinismo. Então, o próprio nome, ele dá uma ajuda. Inquilinismo, lembra de inquilino. Inquilino é um nome bem antigo quando se falava de moradias, né? Aluguel, tem um inquilino que mora naquela casa. Então, são indivíduos que utilizam outras espécies como abrigo. Então, aqui, ó, falou de inquilino, tem abrigo, sem prejudicar. Então, essa moradia, esse abrigo que esses indivíduos vão viver ali utilizando o outro, pode ser temporário ou pode ser definitivo. Aí os exemplos a gente tem quem? As plantas epífitas, então é muito cobrada, tá? As plantas epífitas, por exemplo, as bromélias, elas vão existir lá árvores maiores e essas plantas elas vão crescer em cima dessas outras, na busca de luz solar, né, para realizar a fotossíntese. Então, lembra das plantas epífitas. Tem também aqui, ó, o exemplo até do peixe palhaço e anêmoras, né, do mar. Tem até um desenho lá do Procurando Nemo. Então, esses peixes eles vão adentrar dentro da anêmora, né? Então, como proteção. Ali vai estar ali essa relação de inquilinismo. E não vai causar malefício para nenhum, sem prejudicar ambas as espécies. Então, tranquilo aí. Outra questão bem cobrada também quando a gente fala dessas relações é o comensalismo. Comensalismo, quando a gente pensa do comensalismo, a gente pensa em questão alimentar. Então, vai deixar restos alimentares. Então, uma espécie se alimenta de restos alimentares de outro. Então, por exemplo, o tubarão, no momento que ele está ali caçando, ele vai se alimentar e os restos desses alimentos vão ficar para outra espécie, que são as rêmoras. Olha só, elas vão aqui bem próximas aos tubarões. E isso vai ser benéfico para a rêmora, mas para o tubarão não vai fazer a diferença, beleza? Não faz diferença nenhuma para ele
se essas hêmoras estão ali ou não. É uma relação, então, quando a gente pensa em alimento, é o comensalismo. E essas questões, elas são bem... Eles gostam de confundir, né? Comensalismo, inquilinismo, mutualismo. Então, a gente precisa saber bem os conceitos e os exemplos. O principal aqui é a gente saber os exemplos. Falou de tubarão e rêmora, é comensalismo. Falou de alga e fungo, é os líquens, mutualismo. Então, continuando, a gente tem agora, estamos aqui dentro das relações interespecíficas harmônicas. Nós temos a protocooperação. Então, esse nome grande, né? O que é a protocooperação? As duas espécies envolvidas, elas têm benefícios. Mas olha só, diferente lá do mutualismo, não é uma relação obrigatória. Então, não é obrigatório. Então, esse é o diferencial. Olha um exemplo, nós temos o pássaro, é o pássaro palito, e o jacaré. Então, o pássaro palito, ele vai estar pegando aqui resto de alimentos, às vezes um parasito que está ali, algum micro-organismo que está ali no dente do jacaré, ele vai estar fazendo a limpeza desse dente, né? E vai estar fazendo a limpeza, vai ser benéfico para o jacaré, vai ser benéfico para o pássaro palito que vai estar pegando alimento. Então vai ser uma protocooperação, é benéfico para os dois, né? Então, tanto por essa protocooperação, tanto para o pássaro palito como para o jacaré, é benéfico. Só que ela não é obrigatória. O jacaré consegue viver tranquilo ali sem o pássaro palito e o pássaro palito também consegue viver sem o jacaré. É protocooperação. Agora a gente fala do amensalismo. Então, o amensalismo, o que é o amensalismo? Uma espécie ela vai liberar substâncias, ela libera essas substâncias, são substâncias tóxicas, né, que impedem o crescimento da outra. Aí, os exemplos que a gente tem é o fungo penicilino, lembre lá do fungo penicilino, ele produz, né, o antibiótico penicilina que impede que as bactérias cresçam. Olha um exemplo que eu trouxe aqui, ó, uma placa de Petri. Nessa placa de Petri a gente tem bactérias e a gente consegue observar que a gente tem um fungo penicilino bem aqui no centro. Aí forma um halo, ó, que impede o crescimento dessas bactérias. Isso é um exemplo de amensalismo. Outro exemplo é a maré vermelha. Então a maré vermelha, ela vai estar também ali as algas, né, crescendo, se reproduzindo de forma bem exagerada e impede que os outros seres vivos, os outros peixes, cresçam ali naquele local, né, que vai tampar toda a visão, não vai entrar o sol, não vai realizar fotossíntese, isso é ruim, não vai ter oxigênio na água, isso impede que todo o ecossistema ali que está ali presente seja prejudicado, os peixes, as algas e outros animais. Então a maré vermelha. E outro exemplo é o eucalipto. O eucalipto também ele libera uma substância que impede que outras espécies cresçam. Então isso é muito cobrado, pensa amensalismo e sempre associa aí com os exemplos. O fungo penicilino impedindo o crescimento das bactérias, que é algo bom, né, pessoal? A partir do momento que o fungo ele tem essa capacidade de matar uma bactéria, a partir dali, né, por um acidente de laboratório, não era o que o pesquisador estava procurando, né, o Fleming. Então ele deixou a placa de Petri, quando ele voltou lá num dia depois, ele percebeu que tinha matado as bactérias, né? Daí a descoberta da penicilina, um antibiótico muito utilizado no nosso dia a dia. E a gente tem o predatismo. Então a gente estavam falando aqui da parte harmônica, relações interespecíficas harmônica, protocooperação. A partir do momento que as relações interespecíficas desarmônicas, faltou ressaltar aqui que a gente já começa nas desarmônicas, que é o amensalismo. Então, uma espécie vai se beneficiar, a outra não. Então, a partir do momento que o fungo ele libera uma substância, ele é uma relação assim, ó, positiva para o fungo e é negativo para a bactéria. A maré vermelha é a mesma coisa, ela é positiva para a alga e ela é negativa para os outros indivíduos. Para o eucalipto é a mesma coisa, ele vai liberar uma substância que vai impedir o crescimento de outras plantas. Beleza? Então aqui a gente já está dentro das relações desarmônicas. Então, agora a relação interespecífica desarmônica, nós temos o predatismo. Então, predatismo é bem tranquilo. A gente vai lembrar sempre do predador e a presa. Então, o animal predador ele vai caçar e matar a sua presa. Aí, um exemplo, a gente tem o leão e o búfalo, mas a gente pode pensar em diversos outros indivíduos, lembrando que são indivíduos de diferentes espécies. Então, por exemplo, a gente tem a onça, a partir do momento que a onça está caçando, por exemplo, um veado, um exemplo. A onça caça o veado é uma relação interespecífica, onde tem o predador, que é a onça, e a presa, que é o veado. Beleza? E isso acontece no nosso ecossistema.
Quando a gente fala aqui de predatismo, eu vou trazer um bizu para vocês. Então, uma biodica, né? Não é nem bizu, vamos botar biodica. Então, dentro do predatismo, às vezes não é muito falado nos materiais, que é a herbivoria. O que é a herbivoria? Ela também acaba sendo um momento que é bem semelhante ao predatismo, né? A gente tem um predador e a caça, mas no caso aqui, a herbivoria vai estar se alimentando de plantas. Mas é algo também ruim, né? É ruim. Então, anotem aí para o material de vocês, dá uma pesquisada sobre herbivoria. É bem cobrado também, mas a maioria dos materiais hoje não traz esse conteúdo. Então, a gente tem a planta, ela vai ser comida ali por animais herbívoros. Pode ser um pássaro, pode ser um inseto, e é algo que é benéfico para um e maléfico para outro, beleza? Então agora, parasitismo. O que é o parasitismo? O animal, ele parasita, ele vai extrair os nutrientes da espécie hospedeira prejudicada. Então o parasitismo lembra de parasita, né? Então os vermes, a tênia solium, que vai crescer lá no intestino, lembra da lombriga do Ascaris lumbricoides, é uma relação de parasitismo. O animal parasita, ele extrai os nutrientes, né, do hospedeiro e para sobreviver. Então, para o animal, para ocorrer o parasitismo, é muito importante que o hospedeiro se mantenha vivo, né? Por exemplo, o carrapato aqui, ele está lá no cachorro, um exemplo, se alimentando ali dos nutrientes, do sangue. Se o cachorro morre, acabou aquela relação de parasitismo, porque o carrapato ele vai acabar tendo que buscar outro hospedeiro para se alimentar. Então, os exemplos, a gente tem os vermes, como a tênia, né, que causa atenias, tênia solium, tem a tênia aginata também, né, os piolhos, que é um parasitismo, os carrapatos, né, que vivem aí nos animais silvestres, né, e às vezes também, até nos próprios humanos, né, independente se você estiver fazendo uma trilha e quem é biólogo, já deve ter se deparado aí com o carrapato ali, se alimentando do sangue e nutrientes. Tranquilo? E nós temos também, dentro ainda dos desarmônicos, né, nós temos a competição. Então, nesse caso, são o quê? Lembrar que a gente tem essa competição entre espécies semelhantes, intraespecíficas, lá nas relações desarmônicas, e nós temos nas relações interespecíficas, que a competição ela ocorre tanto em espécies iguais como em espécies diferentes. No caso aqui, são duas espécies diferentes que vão competir pelo quê? Território, comida, né? Abrigos, então locais para se proteger da chuva ou de qualquer outras coisas, e por reprodução. Então eles brigam, né? Por exemplo, o leão, eles brigam por reprodução, para conquistar ali, né, o território, conquistar a leoa para reproduzir e deixar mais descendentes. Isso no mundo animal, deixar descendentes é a peça ali principal, né? Então aqui tem aqui ó, as entidades específicas, que são os seres que vão competir aí de diferentes espécies, competindo por esses tópicos que a gente já falou. Então, pessoal, eu trouxe aqui a aplicação. Então, é muito importante, a gente estuda aquele conteúdo. Então, lá na aula passada, são 2 vídeos então que eu tenho aí no canal. O primeiro vídeo a gente trouxe alguns conceitos básicos de ecologia, falando de relações intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Hoje a gente falou de relações interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Qualquer dúvida, assista o vídeo novamente. Lembre-se sempre de, no momento que vocês estão assistindo, pessoal, faça o seu resumo de vocês, anota as palavras-chave. Se tiver dúvida, volta no vídeo de novo. E é sempre importante a gente fazer os exercícios, que é a aplicação. É o momento que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Beleza? Então, olha só, o Instituto Verbeira, que é um instituto que vai fazer a prova do concurso do Valparaíso. Então, em 2024, fiscal ambiental. Olha só, as interações entre as espécies em um ambiente estabelecem condições para que os seres vivos obtenham alimento, água, abrigo, reprodução e luz. Qual conceito se refere à interdependência entre organismos vivos e o ambiente em que vivem, incluindo as relações entre as diferentes espécies e os componentes físicos e químicos do meio ambiente? Então, essa definição é uma população? É uma comunidade? É um ecossistema? É um nicho ecológico? Então, a questão aí, pessoal, tentem fazer, vou dar uma lida de novo, tentem fazer, busquem na cabeça de vocês, tentem fazer
para praticar. Então, as interações entre as espécies em um ambiente estabelece condições para os seres vivos obtenham. Falou aqui, ó, qual o conceito se refere à interdependência, então eles vivem de forma interdependente, são um organismo, o ambiente em que vive, incluindo as relações entre diferentes espécies. Então, se é diferente espécie, não é população, que população é um conjunto de espécies semelhantes. Comunidade seria o conjunto de diferentes populações. Porém, como está falando do meio ambiente, a gente tem que lembrar que é ecossistema. Beleza? Questão letra C é a questão correta. Beleza? Então, para responder essa questão, a gente tem que lembrar lá meu primeiro vídeo, eu falo do que é ecologia, dou uma explicada sobre população, comunidade, ecossistema, ou tão é importante esses conceitos básicos. Outra questão, segunda questão, do Instituto Verbena também, 2025, Prefeitura de Flores de Goiás. Então, olha só, essa questão eu trouxe ela porque é uma questão bem complicada, eu achei ela que a gente precisa analisar os gráficos. Ó, os gráficos a seguir ilustram 3 cenários ecológicos hipotéticos, no quais 2 espécies distintas interagem entre si ao longo do tempo. Cada gráfico representa a dinâmica populacional de 2 espécies. Aí tem com o eixo X indicando o tempo e o eixo Y representando o tamanho da população. Então, olha só, a gente tem um cenário 1, então aqui ó, o tempo, né? Aqui o eixo X, o tempo, e aqui o eixo Y é o tamanho da população. Então, olha só, a gente vê esse cenário, a gente tem espécie A e espécie B, e elas estão vivendo ali em determinado ambiente. Aqui a gente também tem tempo, só que a gente vê que uma espécie ela vai, a espécie C, a espécie D, ela vai crescendo, e a outra está ali crescendo também tranquilamente. E essa outra, as espécies elas vivem, né, igual está falando aqui no texto, elas estão vivendo ali, ó, dinâmica populacional, essas 2 espécies estão vivendo tranquilo. Essa questão a gente olha assim, meu Deus, como é que eu vou responder essa questão, né? Vamos lá. Os cenários ilustrados pelos gráficos correspondem respectivamente às relações de letra A, simbiose, protocooperação e mutualismo, parasitismo, amensalismo e canibalismo, competição, comensalismo e protocooperação, letra D, predação, competição e amensalismo. Então essa aqui, pessoal, a gente consegue ver que há uma competição. Essa tá bem tranquila. Olhando, a gente entender esse cenário 1, a gente vê que há uma competição. A gente tem 2 espécies aqui, ó, cruzando. Então, a gente já saberia que o primeiro ali, que é como é respectivamente, é a competição. O outro gráfico é um comensalismo. Então, a gente lembra do comensalismo. Vocês têm que lembrar que tem o tubarão e a rêmora. Então, não é obrigatório. Então, um vai estar crescendo e o outro está aqui de forma tranquila, linear, né? Você vê que não há uma queda brusca de nada. E o outro é a protocooperação, que é igual eu falei para vocês, do jacaré e do pássaro paleta. Eles vão viver ali também tranquilo. Mas é uma questão que a gente tem que tentar interpretar, né? Então fiquem atentos a esse tipo de questão da banca verbena que vai cobrar aí no concurso do Valparaíso. A questão de ecologia. Eu trouxe porque eu achei uma questão que pode ser que a banca tenta complicar. Então, outra questão de 2025, bem recente, em um terreno baldio, abandonado há anos, observou-se o desenvolvimento gradual de uma comunidade pioneira de capim. Então, olha só, é um ambiente que ele está abandonado há um bom tempo, é um terreno. E observou o desenvolvimento de uma comunidade pioneira de capim. Então, olha só, a gente anota pioneira de capim. Falou de pioneira, vocês têm que lembrar desse assunto. Falou pioneira aqui, é um assunto bem comum dentro de ecologia. Pioneira de capim. Seguida por arbusto, depois essa, ó, teve capim, depois seguida por arbusto e finalmente por árvores de grande porte. Esse processo, que demonstra a capacidade de um ecossistema se modificar ao longo do tempo, é conhecido como letra A, estratificação, letra B, biodiversidade, letra C, nicho ecológico, letra D, competição, letra E, sucessão ecológica. Pessoal, esse é um assunto também muito cobrado nas bancas de sempre que fala de ecologia, que é justamente a questão da sucessão ecológica. E é uma questão que eu trouxe para mostrar que muitas vezes no nosso processo de ensino-aprendizagem, a gente está estudando um conteúdo, eu estudei relações ecológicas, a gente está estudando relações ecológicas, falamos das relações harmônicas e desarmônicas, relações intraespecíficas e interespecíficas, trouxe todos os exemplos, e no momento ali que a gente está fazendo uma questão, cai uma questão que não é o que a gente está estudando. O que a gente faz, então?
a gente faz essa questão e acrescenta no nosso material de estudo. Porque se é uma questão que caiu, então ela é importante. Então a gente vai lá no nosso caderno e faz uma nota, uma anotação. E eu chamo esse processo de acrescentação. Então, é a metodologia que eu acredito que funciona. Então, se vocês têm dúvidas de método de estudo, assistam vídeos aí no meu canal do YouTube, me acompanham lá na rede social, no Instagram, @professor.fabioili, que lá tem dicas de estudo, de como estudar. Então, como é que eu acredito? São os 4A. É uma metodologia 4A. Como é que funciona? A assimilação, que é o momento que você vai entrar em contato com o conteúdo, então você vai assistir, vai fazer suas anotações, vai fazer seus resumos, seus mapas mental. Depois, a aplicação, que é esse momento que a gente está fazendo as questões. Depois, a gente vai fazer acrescenta, então aquele conteúdo que você não estudou, mas está caindo nas questões, você acrescenta no seu material de estudo, você complementa. E por último, que é esse momento aqui, assimilação, aplicação, acrescentação, e aqui é o momento que a gente faz a atualização, a gente vai atualizar. Lembrei, fugindo o nome. A atualização, que a gente faz as revisões. É o momento que a gente faz revisa aquele conteúdo, retorna ao conteúdo, beleza? Então, assimilação, aplicação,